Olá a todos e bem-vindos ao segundo Café com São José. Desta vez temos connosco o Padre Duarte Andrade e Sousa, a quem agradecemos a participação, e que nos vai falar do silêncio como característica na vida de São José. Esperemos que gostem. Queridos amigos, caro Bernardo e Vasco, em primeiro lugar quero agradecer-vos por me terem convidado para vos dizer umas palavras a propósito desta iniciativa Café com São José. Depois de ter ouvido com muita atenção, muita alegria o Padre Menda falar da coragem e determinação de São José, pensei em falar-vos um bocadinho sobre o silêncio em São José. É muito difícil escolher uma dimensão da vida de São José, uma característica de São José, porque sabemos, por um lado, pouco sobre ele, quer dizer, factualmente, dos Evangelhos, ouvimos falar poucas vezes de São José e nenhuma vez a própria palavra de São José, mas tanto pela tradição chega até nós e sabemos o papel determinante que teve, podemos dizer, na história da salvação. Mas é com muita alegria que neste ano de São José nos debruçamos outra vez e olhamos para esta figura, muitas vezes pouco valorizada e que merece ter um papel sempre e cada vez mais importante, não apenas na vida da Igreja, que tem, mas na nossa vida, no tempo que estamos a viver. Bem, eu pensei nisto do silêncio de São José exatamente por causa disso, porque não há uma palavra de São José no Evangelho. E é tão estranho, pode parecer tão estranho como é que nós sabemos que ele é tão importante naquela família, na Sagrada Família, como o pai da família. E podemos pensar tanto que ele teria para dizer, obviamente, por aquilo que ele viveu, o privilégio que teve de viver com Nossa Senhora e com Jesus ao longo da sua vida. E não nos chega nada da sua palavra, diretamente da sua palavra. Mas isto mesmo é alguma coisa, quer dizer, podemos dizer um statement de São José, o facto de não termos nenhuma palavra dele. Não dizer nada, ser pouco referido. Esta presença misteriosa, mas central. Bem, e estava a pensar, se calhar, em primeiro lugar, o que é que significa para o mundo este silêncio? O silêncio. E vejo que muitas vezes o silêncio, no mundo e às vezes até nas pessoas da igreja, o silêncio não é bem compreendido. O silêncio significa, o silêncio das pessoas, o estar calado, não dizer nada, significa muitas vezes, parece significar não perceber nada, né? Aquela pessoa não diz nada porque não percebeu nada da conversa que estávamos a ter, não percebe nada daquele assunto, por isso não diz nada. Quase que dizer que o silêncio, não diz, estar calado é não pensar, a pessoa não sabe pensar sobre este tema ou não tem opinião. Trágico, uma crítica que se faz tantas vezes, ou um elogio, pelo contrário, que as pessoas fazem, eu tenho opinião sobre tudo. Logo, parece que temos de prestar contas e dizer tenho opiniões sobre tudo, já muito fundamentadas, mesmo quando sabemos que não temos hipótese de ter opiniões muito fundamentadas sobre todas as coisas. Ou então, para o mundo, este silêncio significa ser medroso, tem medo de falar. Aquela pessoa tem medo de dizer as suas opiniões, é uma coisa horrível. Quer dizer, eu sou muito frontal, o que eu tenho a dizer digo, eu não guardo nada. Sempre estes elogios e parece que a pessoa que está calada, coitada, é, no fundo, sinal de fraqueza. É fraco, não sabe defender as suas ideias, não sabe o que é que há a dizer, então está ali calado e, portanto, é esmagado pelos outros que falam. Portanto, o silêncio muitas vezes significa vazio, no bom e no mau sentido. Ou seja, sendo usado num sentido dito bom, quer dizer, por um lado, o facto de, imagina em relação a Deus, dizer, Deus não me fala, não ouço a voz de Deus, este silêncio é horrível, Deus não comunica comigo, não é? Fazemos logo esta ligação falsa de que o silêncio significa que Deus não fala connosco, não é? Ou então, mesmo quando querem dar um bom sentido, por exemplo, nas meditações orientais, muitas delas em que a pessoa faz silêncio porque procura atingir o vazio, não é? Aquelas meditações, aquela conversa, não, vou esvaziar-me de mim próprio e pronto. E é este sentido, o silêncio significa esvaziar-se. Ora bem, isto não tem nada a ver com a oração cristã, evidentemente, nem com a vida cristã. O silêncio de Deus, o silêncio que nos é pedido a cada um de nós não é nunca um esvaziar, não significa nunca um vazio. Pelo contrário, significa a condição de possibilidade de um diálogo, de ouvirmos a voz de Deus e de respondermos com consciência e em liberdade aquilo que nós queremos responder a Deus. Bem, então de São José eu gostaria de dar aqui só duas ou três ideias acerca do silêncio. E penso que este silêncio mostra uma decisão ativa de São José. Portanto, não é um estar calado porque não tinha nada para dizer ou porque não sabia o que é que havia de fazer, mas era, eu diria, uma comoção, um espanto diante do mistério.
Assim como quando nós, diante de uma paisagem deslumbrante, eu gosto de ver o mar, quando estamos assim a contemplar assim, o mar, ou um pôr do sol, ou nas montanhas, e de repente ficamos tão espantados, quase esmagados no bom sentido, e que não conseguimos dizer nada, porque não conseguimos traduzir por palavras a grandeza, a grandiosidade daquilo que estamos a ver, ou uma coisa extremamente bela, e ficamos espantados, em silêncio. Né? Esse silêncio que brota de nós, com certeza que brotou no coração de São José, diante do mistério, quer dizer, ver-se envolvido naquela história, era pensar, bem, com humildade, da qual o padre Mendes já nos falou no primeiro Café com São José, né? Quem sou eu no meio disto tudo, esta história? Quer dizer, é uma história que o São José tinha perfeita consciência que era uma história que tinha começado muito antes dele e não acabaria com ele. E ele estava ali envolvido naquele mistério. Quase como, parafraseando Santa Isabel, quando é visitada por Nossa Senhora, né? De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? E ele pensou isso, a mãe do meu Senhor e o meu próprio Senhor. Quem sou eu para que isto aconteça comigo? Né? E então o silêncio. Depois outra dimensão, no fundo, que é isto. Este silêncio significa ponderação e prudência. Com, mais uma vez, um paralelo com Nossa Senhora, quando é dito, Maria guardava todas estas coisas no seu coração. É este guardar no coração. Significa que há uma reflexão sobre isto. São José não era precipitado. E isso é um sinal de inteligência, não é um sinal que não tinha nada para dizer. Mas precisava de digerir aquilo. Não tinha medo de não dizer nada. Não precisava de impressionar ninguém, já com grandes reflexões sobre aquilo que lhe estava a acontecer. Eu lembro-me uma frase que uma vez disseram que eu achei muita piada, assim, um dito: mais vale estar calado e parecer parvo do que falar e dissipar qualquer dúvida. As pessoas às vezes pensam, não, eu tenho de dizer alguma coisa para parecer inteligente. E às vezes é muito pior, porque de facto a pessoa não sabia o que é que havia de dizer. Não devemos ter medo de não dizer nada. Isso não significa não pensar. É, aliás, sinal de segurança. Eu não preciso provar aos outros que tenho reflexão sobre isto ou aquilo. Mas São José mostra-nos que é preciso tempo. A vida inteira não chega para se ir entrando nas coisas de Deus, no mistério de Deus. Precisamos de tempo para assimilar, para perceber, para ir entrando. E, portanto, só a perseverança na oração é que nos faz chegar a algum lado. Como as imagens bíblicas, o ouro a ser forjado no fogo, não é? Ou como o barro a ser moldado nas mãos do oleiro. Nós precisamos deste silêncio, deste tempo, para que cresça alguma coisa em nós. O silêncio é aprendizagem e crescimento. E, enfim, o silêncio também, São José, valoriza a palavra, quer dizer, nós, quando uma pessoa fala pouco, quando fala, as palavras de facto têm um peso diferente de uma pessoa que está sempre a tagarelar. Né? Eu gosto muito de pensar, não sei, não é? Mas devia ser impressionante ouvir São José. Quer dizer, quando ele falava, as suas palavras deviam ser de uma densidade, de uma profundidade. Não eram palavras vãs, não eram bocas que ele dizia, quer dizer, era a sua vontade modelada pela vontade de Deus. Era sabedoria quando São José falava, porque não tinha esta pressa de falar. Enfim, queridos amigos, acho que este silêncio de São José pode nos ajudar muito a cada um de nós neste tempo. O mundo atual é um mundo cheio de barulho, os mídias, as fake news, das redes sociais, toda a gente fala, toda a gente tem de ter uma opinião sobre tudo. Não ter medo do silêncio, não termos medo de torná-lo presente na nossa vida por decisão, como, enfim, a Igreja nos ensina através, por exemplo, da vida contemplativa, de clausura, né? Tantas irmãs, tantos frades que no seu silêncio oferecem a sua vida a Deus, né? Exatamente porque pensamos, porque temos certezas, porque queremos crescer na escola da escuta. Escola da escuta. Nós cristãos nascemos, digamos assim, pela escuta, a escuta da palavra de Deus. Os grandes santos todos foram aqueles que não tiveram medo de se calar para ouvir aquilo que Deus tinha para dizer e para assim, depois, poderem anunciar por palavras, mas sobretudo com o testemunho da sua vida, a beleza do Evangelho.